Testemunho de fé e milagre. A cura do cistoadenocarcinoma no culto da Congregação Cristã no Brasil. O início de uma provação. O diagnóstico que abalou a família. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava fraco sobre a pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, enquanto o vento leve balançava as folhas das árvores que cercavam a modesta casa de Dona Maria e seu João, um casal simples, mas de fé inabalável na Congregação Cristã no Brasil, CCB. Dentro da cozinha, o cheiro de café recém-coado se misturava ao aroma do pão caseiro que Dona Maria havia acabado de tirar do forno. Seu João, sentando à mesa de madeira desgastada pelo tempo, folheava a Bíblia enquanto aguardava a filha mais nova, Larissa, chegar do trabalho. Larissa, uma jovem de 22 anos, cheia de sonhos e uma fé que brilhava em seus olhos castanhos, trabalhava como auxiliar de enfermagem no pequeno hospital da cidade. Sempre sorridente, ela era conhecida por sua dedicação aos pacientes e por levar palavras de conforto, muitas vezes citando salmos que decorara desde a infância nos cultos da CCB. Porém, nas últimas semanas, algo não estava bem. Uma dor surda e persistente no abdômen a acompanhava, como se uma mão invisível apertasse suas entranhas. A princípios ela atribuía ao cansaço do trabalho, mas quando a dor se tornou insuportável, não teve escolha a não ser procurar ajuda. Mãe, acho que preciso ir ao médico. Essa dor não passa, confessou Larissa uma noite, enquanto ajudava a lavar a louça. Sua voz tremia levemente, mas ela tentava manter a calma. Dona Maria, uma mulher de 60 anos, rosto marcado pelas rugas do tempo e pelas lágrimas derramadas em muitas noites de oração, largou o pano de prato e a olhou com preocupação. Filha, você já faz uma semana reclamando dessa dor. Amanhã mesmo você vai no Dr. Carlos. Não é brincadeira não. Seu João, ouvindo a conversa, fechou a Bíblia e assentiu em silêncio, mas seus olhos refletiam um medo que não ousava expressar em palavras. A consulta que mudou tudo. Na manhã seguinte, Larissa sentou-se na maca fria do consultório do Dr. Carlos Mendes, um médico respeitado na cidade, mas conhecido por sua franqueza às vezes brutal. Enquanto ele examinava seu abdômen, pressionando levemente e observando sua reação, Larissa mordeu os lábios para não gritar. Você tem sentido outros sintomas? Náuseas, perda de peso, cansaço extremo? Perguntou o médico, sem tirar os olhos do estetoscópio. Sim, doutor. Às vezes sinto enjoo, e ultimamente qualquer coisa que como me faz mal. Também emagreci sem querer, respondeu ela, sentindo o coração acelerar. O médico anuiu, seu rosto se fechando em uma expressão séria. Larissa, vou pedir alguns exames. Um ultrassom, sangue, e ele hesitou, talvez uma tomografia. Não quero alarmá-la, mas é melhor investigarmos a fundo. As palavras ecoaram como um trovão nos ouvidos da jovem. Investigar a fundo? O que isso queria dizer? O dia em que o mundo desabou. Uma semana depois, Larissa e seus pais retornaram ao consultório, desta vez com os resultados em mãos. O ar estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Dr. Carlos os recebeu com um olhar que já dizia tudo. Sentem-se, por favor, disse ele, indicando as cadeiras em frente à sua mesa. Dona Maria apertou a mão da filha com força, como se tentando transmitir coragem. Seu João, pálido, recitou mentalmente o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Os exames confirmaram o que eu suspeitava, começou o médico, olhando diretamente para Larissa. Você tem um cistoadenocarcinoma no ovário esquerdo. É um tipo de câncer agressivo, e pelo tamanho do tumor, já está em estágio avançado. As palavras atingiram Larissa como uma facada. Câncer avançado. Seu corpo tremeu e as lágrimas que ela tentava conter escorreram sem controle. Mas tem cura, doutor? Operando, quimioterapia, balbuciou seu João, a voz quebrada. Dr. Carlos suspirou, removendo os óculos e esfregando os olhos, cansado. Vou ser sincero, a cirurgia é arriscada devido à localização e ao tamanho do tumor. A quimioterapia pode ajudar, mas ele fez uma pausa, as chances não são altas. Eu recomendo que vocês busquem um oncologista em São Paulo o mais rápido possível. Dona Maria soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Meu Deus, por quê? Larissa, porém, permaneceu em silêncio. Seu olhar se perdeu pela janela, onde o céu, antes azul, agora parecia cinzento e opressor. Mas então, como um raio de luz em meio à tempestade, uma voz ecoou em sua mente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ela fechou as mãos e em um sussurro quase inaudível murmurou. Senhor, se é da tua vontade, cura-me. A fé em meio à dor. Os cultos que se tornaram refúgio.
Nos dias que se seguiram, a casa do Silva se transformou em um lugar de oração incessante. Os irmãos da congregação cristã começaram a visitar, trazendo palavras de ânimo, salmos e hinos. Irmão Paulo, o ancião da congregação local, um homem de barba branca e voz serena, foi um dos que mais os apoiaram. Irmã Larissa, o Senhor não nos abandona. Lembra de quando o Senhor Jesus curou a mulher do fluxo de sangue? Ela só tocou em sua veste e foi sarada. A fé move montanhas, disse ele segurando suas mãos com firmeza. Larissa assentiu, mas a dúvida ainda a assombrava. Por que Deus permitirá aquilo? Ela era jovem, servia na obra do Senhor, ajudava os necessitados. Por que ela? Uma noite, enquanto a família se ajoelhava em oração, Larissa desabafou. Pai, e se Deus não quiser me curar? E se for a sua vontade que eu parta? Seu João, com os olhos cheios de lágrimas, a abraçou forte. Filha, não fale assim. Deus é misericordioso. Ele ouve nossas orações. Lembra do irmão José, que foi curado do câncer no pulmão no culto. Lembra da irmã Ana, que teve o tumor no útero desaparecer depois da unção. Deus faz milagres, Larissa. Ele vai te curar. Mas Larissa sabia que nem sempre era assim. Ela havia visto pacientes no hospital morrerem apesar das orações. Porém, algo dentro dela se recusava a desistir. A decisão, confiar totalmente em Deus. Após muitas noites de choro e oração, Larissa tomou uma decisão. Ela não faria quimioterapia. Não por teimosia, mas por uma convicção profunda de que Deus a curaria no culto, como já havia feito com tantos outros na CCB. Mãe, pai, eu vou confiar em Deus. Se Ele quiser me curar, será no seu tempo e da sua maneira. Não vou me submeter a tratamentos que podem me deixar pior, declarou ela, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Dona Maria e seu João ficaram divididos. Parte deles queria acreditar, mas o medo de perdê-la era paralisante. E se Deus não te curar, filha? E se for a sua vontade que você passe por isso? Perguntou Dona Maria com a voz trêmula. Larissa olhou nos olhos da mãe e respondeu com uma fé que parecia maior do que ela. Se for a vontade dele que eu parta, então estarei nas mãos do Senhor. Mas se for para ficar, serei curada. Não pelo médico, não pela ciência, mas por Jesus. O culto que mudaria tudo, uma noite de milagre. O domingo chegou, e a congregação cristã em Itapetininga estava mais cheia do que nunca. A notícia da doença de Larissa havia se espalhado, e muitos irmãos de cidades vizinhas vieram para orar por ela. O templo, simples e sem adornos, estava repleto de pessoas de todas as idades, todas vestidas com modéstia, como manda a doutrina da CCB. Larissa entrou apoiada em seu pai, pálida e fraca, mas com um brilho nos olhos que não era apenas febre. Ela usava um vestido longo, azul claro, e seu cabelo, antes lustroso, agora estava opaco devido à doença. Mesmo assim, seu sorriso era genuíno. O culto começou com hinos de súplica e adoração. As vozes se elevavam em uníssono. Ó Senhor, nosso Deus, a te clamamos. Ouve, ó Pai, a nossa oração. Dá-nos força, dá-nos luz, para vencer toda a tentação. Larissa fechou os olhos, sentindo a presença de Deus de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Era como se uma paz sobrenatural a envolvesse, apesar da dor que ainda latejava em seu corpo. Quando chegou o momento das orações pelos enfermos, irmão Paulo se levantou e pediu que Larissa fosse à frente. Ela obedeceu, tremendo levemente, enquanto as mãos dos anciãos eram impostas sobre sua cabeça. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos, que ressuscitaste os mortos, que expulsaste demônios com tua palavra, olha para esta tua serva. Larissa, orou irmão Paulo. Com voz firme e cheia de autoridade espiritual, ela tem confiado em ti, tem servido em teu nome. Se é da tua vontade, cura-a agora, neste momento, para que todos vejam tua glória. O templo ficou em silêncio absoluto. Até as crianças pararam de se mexer. Todos os olhos estavam fixos em Larissa, que sentia um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma chama divina a estivesse tocando. De repente, ela sentiu algo se romper dentro dela. Uma dor aguda, como se uma faca fosse arrancada de suas entranhas, seguido por um alívio instantâneo. Glória a Deus, gritou uma irmã ao fundo. Larissa abriu os olhos, assustada, e sabia que estava curada. A confirmação do milagre. Nos dias seguintes, Larissa não sentia mais dor. A fraqueza desaparecera, e seu apetite voltou com força. Seu João, ainda cético, insistiu que ela fizesse novos exames. Filha, não é por dúvida, mas precisamos ter certeza, disse ele, enquanto a levava ao mesmo Dr. Carlos. O médico, ao vê-la entrar em seu consultório com o rosto rosado e os passos firmes, franziu a testa. Larissa, você parece outra pessoa. O que aconteceu?
Deus me curou, doutor, respondeu ela, simples e diretamente. Dr. Carlos, embora não fosse um homem religioso, pediu uma nova tomografia. Os resultados chegaram em poucas horas, e quando ele os viu, seu queixo caiu. Isso não é possível, murmurou, olhando para as imagens. O tumor desapareceu. Não há mais nenhum vestígio de câncer. Larissa sorriu, enquanto suas lágrimas desta vez eram de alegria pura. Eu lhe disse, doutor, Deus faz milagres. O testemunho que fortaleceu a fé de muitos. A notícia da cura de Larissa se espalhou como fogo pela região. Irmãos de outras congregações começaram a visitá-la, pedindo que contasse seu testemunho. Em um culto especial, ela se levantou diante de centenas de pessoas e com voz firme, deu glória a Deus. Eu poderia ter desistido. Poderia ter me entregado ao desespero. Mas Deus me ensinou que mesmo no vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ele não nos abandona. E se Ele curou a mim, pode curar a você também. Muitos choraram. Alguns que estavam doentes, receberam sua própria cura naquela noite. Outros que haviam se afastado da fé, voltaram para os braços do Senhor. O cotidiano de uma vida transformada. Hoje, 5 anos depois, Larissa é uma missionária da CCB, viajando por diversas congregações para levar a palavra de Deus e testemunhar do seu poder. Ela se casou com Daniel, um jovem irmão da congregação de Sorocaba, e juntos servem na obra do Senhor. Sua mãe, Dona Maria, sempre diz: Deus não só curou o corpo da minha filha, mas também a nossa fé. Antes eu orava com medo. Hoje, oro com certeza. Seu João, agora um ancião na congregação, costuma contar a história de Larissa para os novos convertidos. Meus filhos, Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Mas precisamos crer. Não com uma fé fraca, mas com uma fé que move montanhas. A mensagem final: Deus ainda opera milagres. Este testemunho não é apenas sobre uma cura física. É sobre uma família que aprendeu a confiar em Deus além do que os olhos podem ver. É sobre uma jovem que, mesmo diante da morte, escolheu acreditar. É sobre uma congregação que se uniu em oração e viu a glória de Deus manifestada. Se você está passando por uma prova hoje, não desista. Se a doença, a tristeza ou o desespero tem te oprimido, clame a Deus. Ele ouve, Ele age, Ele ainda faz milagres. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. E assim como Larissa, você também pode experimentar o poder de Deus em sua vida. Glória a Deus pelas coisas que tem feito. Pessoa levantando as 2 mãos em comemoração com tom de pele médio claro cruz, testemunho CCB, jovem curou cistoadenocarcinoma no culto, congregação cristã no Brasil. Continuação, uma história de fé, dor e milagre divino. O dia que mudou tudo, o diagnóstico e o desespero silencioso. A notícia caiu como um raio em um céu claro. Larissa, então com apenas 22 anos, havia ido ao médico por causa de dores abdominais persistentes que já duravam meses. Inicialmente, os médicos atribuíram os sintomas a uma simples infecção ou até mesmo estresse, afinal, ela era jovem, saudável e cheia de vida. Mas quando os exames de imagem chegaram, o mundo da família desabou. Cistoadenocarcinoma. Tumor maligno. Estágio avançado. As palavras do oncologista ecoaram na sala como um veredicto de morte. A mãe de Larissa, Dona Maria, seguiu o médico até o corredor, as mãos trêmulas segurando o laudo. Doutor, tem certeza? Minha filha é tão nova. Tem como operar? Quimioterapia? Alguma chance? O médico, com um suspiro pesado, removeu os óculos e olhou nos olhos cheios de lágrimas de Dona Maria. Senhora Maria, infelizmente o tumor já está muito grande e se espalhou. A cirurgia seria arriscada demais, e mesmo com quimioterapia, as chances são mínimas. Precisamos preparar a família para o pior. Dona Maria voltou para casa como se carregasse o peso do mundo nas costas. Ao entrar, encontrou Larissa sentada na sala, folheando a Bíblia que ganhará no último culto de jovens. A jovem levantou os olhos, percebendo imediatamente que algo estava errado. Mãe, o que foi? O que o médico falou? Dona Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Ela se ajoelhou ao lado da filha e entre soluços contou tudo. Larissa ouviu em silêncio, os dedos apertando as páginas da Bíblia até ficarem brancos. Quando a mãe terminou, a jovem fechou os olhos por um longo momento. Então, com uma voz surpreendentemente firme, disse: Mãe, Deus não nos abandonou. Se Ele permitiu isso, é porque tem um propósito. Vamos orar. Mas naquela noite, quando todos dormiam, Larissa chorou sozinha em seu quarto. Não por medo da morte, mas pela dor de ver sua família sofrer. Senhor, por que eu? Sussurrou entre lágrimas. Se for a tua vontade, me cura. Mas se não for, dá forças para minha família.
A congregação se une, oração, jejum e a fé que não cede. No domingo seguinte, a notícia já havia se espalhado pela congregação cristã no Brasil. Os irmãos, ao saberem do diagnóstico, não questionaram, não duvidaram, eles se ajoelharam. O pastor da igreja, um homem de barba grisalha e olhos cheios de sabedoria, convocou uma reunião de oração especial. Irmãos, a nossa irmã Larissa está passando por uma prova difícil, mas nós servimos a um Deus que ressuscita os mortos. Não vamos chorar como os que não têm esperança. Vamos clamar a Ele com fé. O templo encheu. Homens, mulheres, crianças e até visitantes que nunca haviam estado ali antes vieram para interceder. As mãos se ergueram, os corações se quebrantaram. O choro de algumas irmãs misturava-se aos cânticos de fé entoados pelos homens. Senhor, nós te pedimos, estende a tua mão e cura a Larissa. Não por nossos méritos, mas pela tua misericórdia. Larissa, sentada na primeira fileira ao lado dos pais, sentia uma paz que não fazia sentido. Enquanto os irmãos oravam, ela fechava os olhos e via, em sua mente, uma imagem clara: Jesus estendendo a mão para ela, como fizera com Pedro no mar tempestuoso. Vem, parecia dizer aquela voz suave. Confia em mim. Os dias seguintes foram de jejum e vigília. Grupos de irmãs se reuniam na casa de Larissa para orar. Os jovens da congregação, seus amigos de infância, faziam cadeias de oração nas redes sociais, mesmo sabendo que muitos não entendiam sua fé. Alguns até zombavam. Vocês acham que oração vai curar câncer? Levem ela num hospital de verdade. Mas Larissa respondia com um sorriso. Já estive no hospital. Agora estou nas mãos do médico dos médicos. A noite da dor e a visão que mudou tudo. 3 semanas depois do diagnóstico, Larissa acordou no meio da noite com uma dor insuportável. Era como se algo a estivesse rasgando por dentro. Ela tentou se levantar, mas caiu de joelhos, suando frio. Seus pais, ouvindo seus gemidos, correram para o quarto. Larissa, meu Deus, o que está acontecendo? Gritou seu pai, tentando levantá-la. Não, não é a dor do tumor, é diferente, ela murmurou, os olhos arregalados. De repente Larissa começou a tremer. Seu corpo parecia ser sacudido por uma força invisível. Dona Maria, aterrorizada, começou a clamar. Jesus, Jesus, socorre a minha filha. Então, Larissa abriu os olhos e com uma voz que não parecia ser a sua disse. Não tenham medo. Deus está aqui. Ela descreveu depois que em meio àquela agonia viu uma luz brilhante preenchendo o quarto. Uma voz clara, poderosa, mas cheia de amor, falou diretamente à sua alma. Filha, a tua fé te salvou. Levanta-te. No instante seguinte, a dor desapareceu, como se nunca tivesse existido. O culto do milagre, quando o céu desceu à terra. No domingo seguinte, Larissa insistiu em ir ao culto, apesar dos protestos dos pais. Ela vestiu seu melhor vestido branco, símbolo de pureza e fé, e entrou no templo apoiada no braço do pai. Os irmãos, ao vê-la, ficaram emocionados. Alguns choraram. Outros incrédulos sussurraram. Ela está aqui, mas como? O culto começou como de costume, hinos, leitura da palavra, testemunhos. Mas havia algo diferente no ar, uma expectativa sagrada, como se Deus estivesse prestes a fazer algo extraordinário. Quando chegou a hora das orações finais, o pastor pediu que todos se ajoelhassem. Então, de repente, Larissa sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ela se levantou tremendo e começou a falar em línguas, algo que nunca havia acontecido antes. Os irmãos, reconhecendo o dom do Espírito, se prostraram em adoração. Glória a Deus! Alguém gritou. O Senhor está aqui! Outro exclamou. Então, Larissa caiu de joelhos e começou a chorar. Não de dor, mas de uma alegria indescritível. Quando se levantou, seu rosto estava transfigurado. Ela olhou para a congregação e com uma voz cheia de autoridade disse: Deus me curou. O tumor se foi. Um silêncio absoluto tomou conta do templo. Então, como um só homem, os irmãos se levantaram e começaram a louvar a Deus com palmas, lágrimas e gritos de alegria. O culto virou uma festa. Homens que nunca choravam abriam a voz em prantos de gratidão. Mulheres dançavam com seus lenços brancos, simbolizando a vitória. Crianças, sem entender direito, pulavam e riam, contagidas pela emoção. O pastor, com os olhos brilhantes, pegou o microfone e declarou: Hoje nós vimos um milagre. Não foi medicina, não foi sorte, foi o dedo de Deus tocando a sua filha. Que este testemunho seja um sinal para todos nós, ele ainda opera maravilhas. A confirmação médica, inexplicável. Na segunda-feira, Larissa e sua família foram ao hospital para novos exames. O oncologista cético recebeu-os com um sorriso forçado. Bom, vamos ver como está a evolução do tumor. Mas quando os resultados saíram, o médico ficou pálido.
Ele olhou para as telas, depois para Larissa, e novamente para os exames. Isso não é possível. O que foi, doutor? Perguntou o pai de Larissa, o coração acelerado. O tumor sumiu. Não há mais nenhum vestígio de câncer. É como se nunca tivesse existido. Dona Maria caiu de joelhos ali mesmo no consultório e começou a agradecer a Deus em voz alta. O médico, visivelmente abalado, balbuciou. Eu não tenho explicação médica para isso. Mas seja o que for que vocês fizeram, continuem fazendo. Larissa sorriu e respondeu. Nós apenas cremos. Deus fez o resto. A vida depois do milagre, um chamado para servir. Os meses que se seguiram foram de ajustes. Larissa, agora completamente curada, sentia que Deus tinha um propósito maior para sua vida. Ela começou a participar ativamente dos cultos de jovens, compartilhando seu testemunho com outros que passavam por provações. Muitos pensam que fé é só acreditar que Deus pode. Mas fé verdadeira é confiar nele mesmo quando não vemos a saída. Ela também se aproximou das irmãs que estavam doentes, orando por elas com uma autoridade que só vem de quem já esteve no vale da sombra da morte e viu a luz de Deus brilhar. Um dia, uma jovem chamada Ana, recém-diagnosticada com leucemia, procurou Larissa após o culto, os olhos cheios de medo. Larissa, como você conseguiu ter tanta fé? Eu tenho medo de morrer. Larissa segurou suas mãos e olhou profundamente em seus olhos. Ana, eu também tive medo. Mas Deus não nos promete uma vida sem dor. Ele promete estar conosco na dor. Se Ele curou a mim, pode curar você. Mas mesmo que não cure da maneira que a gente quer, Ele nunca nos abandona. Você confia nele? Ana chorou, mas assentiu. E naquela noite, as duas oraram juntas, com Larissa impondo as mãos sobre ela, clamando não apenas por cura, mas por paz. O reencontro com o médico. Agora eu creio. Um ano depois do milagre, Larissa recebeu um convite inesperado. O oncologista que a atendeu no início queria encontrá-la. Curiosa, ela foi ao consultório, acompanhada do pai. O médico, agora com os cabelos mais grisalhos e olheiras profundas, recebeu-os com um aperto de mão firme. Larissa, eu preciso lhe dizer algo. Depois do seu caso, comecei a pesquisar, e encontrei dezenas, centenas de relatos como o seu, pessoas que foram curadas sem explicação médica. Eu sempre fui cético, mas ele fez uma pausa, engolindo em seco. Agora, eu creio que há algo maior do que a ciência pode explicar. Ele abriu uma gaveta e tirou uma Bíblia. Eu comprei isto há alguns meses. Ainda estou aprendendo, mas gostaria que você me ensinasse mais sobre a sua fé. Larissa sorriu, os olhos brilhando. Claro, doutor. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele se revelou a mim, pode se revelar a você também. A mensagem que ecoa, Deus ainda fala hoje. Hoje, anos depois, Larissa é uma das líderes do grupo de jovens da Congregação Cristã no Brasil. Ela casou-se com um irmão da igreja, um homem de oração que a apoiou desde o início de sua prova, e juntos eles servem a Deus com alegria. Sempre que alguém pergunta como ela conseguiu superar aquilo, ela responde: não fui eu, foi Deus. Eu apenas me rendi a ele. Seu João, o ancião que sempre conta sua história, agora acrescenta: filhos, muitos dizem que milagres eram só nos tempos da Bíblia, mas eu vi com meus próprios olhos, Deus não mudou. O que mudou foi a fé do povo. Quando nós cremos de verdade, ele age. E assim o testemunho de Larissa continua inspirando gerações. Em uma época onde muitos duvidam do sobrenatural, sua história é um farol prova de que quando o homem diz, é impossível, Deus responde, para mim tudo é possível. Um convite à fé, e você acredita? Se você está lendo esta história hoje e sente que sua fé está fraca, lembre-se, Deus não olha para a grandeza do nosso problema, mas para a sinceridade do nosso coração. Larissa não era uma supercristã. Ela era uma jovem comum, que escolheu confiar quando tudo indicava o contrário. Talvez você esteja doente. Talvez esteja desempregado. Talvez esteja com o coração partido. Mas uma coisa é certa, Deus ouve. Deus vê. E Deus age. Como disse o salmista. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. E assim como Larissa, você também pode experimentar o poder de Deus em sua vida. Glória a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Glória a Deus pelas coisas que Ele ainda vai fazer. Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio claro, cruz fogo. Fim, mas na verdade, apenas o início de uma vida de milagres para quem crê.